Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Covil do Narrador, eu sou o Giovanni e hoje eu vou levar todo mundo para uma viagem no tempo. Nós vamos voltar até 1576 no litoral do Brasil. Uma época fantástica onde muitas possibilidades estão ao alcance do narrador e dos jogadores para aventuras épicas, cheias de tiros, flechadas e monstros lendários. Do que eu estou falando? De A Bandeira do Elefante e da Arara. Infelizmente é um jogo que está paradinho na minha estante, com perigo de pegar mofo, e por isso bora tirar um mofo do covil. A Bandeira do Elefante e da Arara é um RPG que foi lançado por um americano que se radicou aqui no Brasil, o Christopher Castleman. Nossa senhora, como eu gaguejei nesse nome. O Christopher, ele tem um grande interesse por história, ele é um criador de jogos, um designer que já trabalhou inclusive em projetos digitais, e ele mostrou ser um excelente escritor da nossa cultura, do nosso folclore, porque inclusive ele começou escrevendo ficção. Os romances da Bandeira do Elefante e da Arara, que foram escritos e publicados nos Estados Unidos originalmente, pelo que eu consegui entender, e liberados em capítulos, e depois foram reunidos num único livro. Eu tenho inclusive esse livro, mas mais uma vez eu esqueci de deixar disponível na mesa na hora de fazer a apresentação. Sobre o RPG, é interessante notar que ele, além de ser um livro fácil de ler, gostoso de ler, com excelentes ilustrações que te convidam para continuar a leitura, ele tem um sistema muito fácil de aprender, intuitivo, e que você consegue, numa única leitura, fazer o seu personagem de imediato e seguir o seu jogo numa boa, faceirinho. Como é que é esse sistema? Para começo de conversa, não existem atributos básicos. Tudo que o seu personagem sabe fazer, tudo que é usado para representá-lo, são habilidades. Aí entra a força física, entra a capacidade de ser furtivo, entra treinamento de cachorro, entra herbalismo, conhecimento de ervas medicinais e venenosas, e todos os poderes mágicos possíveis para os padres mais devotos, para os pajés conhecedores da feitiçaria da natureza, e para quem domina a feitiçaria de origem na crença africana. Todos esses domínios e todas essas práticas, todas essas habilidades vão estar na sua fichinha, classificados em graus que vão de 1 a 3. Você começa com 20 pontos, distribui eles conforme o livro orienta, e pronto. É uma construção de personagem assim, extremamente rápida. A lista de equipamentos que você vai te indicar como o seu personagem começa, de acordo com as escolhas de habilidades que você fez, e pronto, você já está pronto para a aventura. Vai ter ali, claro, algumas características calculadas, tipo a resistência, a defesa passiva, a defesa ativa, mas também não é nada complicado. E aí, o que é o estilo do jogo? A ideia é você ser um explorador de uma época onde muito existia para explorar. Você pode ser um espião da coroa numa cidade que está em plena ascensão, para se certificar, por exemplo, de que os políticos que estão atuando na cidade estão direcionando os impostos para a coroa. Você pode ser um comerciante que decide vender de cidade em cidade os seus produtos, e aí precisa de seguranças, e esses seguranças também podem ser aventureiros. Então tem muitas possibilidades que podem ser exploradas, muitas ideias boas. E no meio de tudo que era o Brasil do final do século XVI, existem os elementos fantásticos. Todas as lendas que você possa imaginar, que foram contadas para você quando você era criança, que estão nos livros lá do Câmara Cascudo, que estavam lá no RPG que muito foi conhecido no início dos anos 90 aqui no Brasil, que era o Desafio dos Bandeirantes. Enfim, tudo que você sabe de Sítio do Pica-Pau Amarelo, esquece, tá? Mas as lendas sobre Saci, sobre o Capelobo, sobre o Boitatá, sobre enfim, lenda do Brasil tá aqui. E é real, e são monstros para serem enfrentados, são desafios para serem vencidos, são quebra-cabeças. Tudo isso vai
compor o cenário fantástico de A Bandeira do Elefante Arara. Eu já tive a oportunidade de jogar algumas partidas, só que eu joguei partidas solo, ou seja, eu como mediador e tendo uma participante. O jogo não se presta totalmente para isso, embora seja bacana, mas para o estilo de jogo que nós esperávamos, onde tivesse muito risco, muito combate, muita aventura, já fica um pouquinho complicado. Para um grupo bem montado de pelo menos uns 3 jogadores, olha, eu imagino pelo menos que deva ser top de linha. E eu vou mostrar então para vocês um pouquinho desse livro, que realmente ainda me considero fascinado, mesmo depois de muitas vezes ter lido e ter analisado e das partidas que joguei. Ele usa somente dados de 6 lados. Tá? Eu esqueci de dizer isso. É importante porque torna o sistema mais simples, mais acessível. Deixa eu mostrar algumas das ilustrações. As ilustrações são bem bacanas porque tem um realismo legal. Além das habilidades, os personagens também podem ter características que definam a personalidade deles, como por exemplo, ele ser charmoso, ele ser agitado, ele ser agressivo, ele ser tagarela. Você pode colocar isso na sua ficha também. Olha só que bacana essa personagem que é dada de exemplo aqui, ó. E temos ilustrações, claro, das criaturas atacando. Essa arma desse cara aqui eu acho que é a melhor que tem no jogo, por sinal. Tem uma outra coisa bacana desse livro são as orientações sobre como eram os modos de vida da época em relação a medidas utilizadas, ao preço das coisas, a toda forma de coisa que podia ser encontrada no mercado. Essa ilustração aqui é praticamente o ícone do livro, né? Confronto contra Boitatá. Um dos meus monstros preferidos da mitologia brasileira, que é o Ayangá, ou Ayanga, dependendo de onde você encontra a fonte de como pronunciar. Aí tem Matita Pereira, tem... enfim. E esse livro ainda conta com um histórico, uma timeline muito boa para você poder localizar suas campanhas em qualquer momento daquele século ou do século seguinte, de uma maneira fácil. Tem uma aventura pronta, que também é algo show de bola para você saber o que exatamente esperar do jogo. É muito bom ter uma aventura pronta para isso. E tem várias fichas prontas também. Além de dar o peixe ensina a pescar e toda aquela coisa do ditado lá, né? Não que não seja fácil criar uma ficha, mas de repente você vai num evento, tem uma ficha pronta, se torna ainda mais legal. Então foi um trabalho muito bem feito pelo Christopher Castanhete. Agora consegui pronunciar o nome do cara. E ele ainda tem uma vantagem, ele tem alguns artigos aqui dentro dele sobre como utilizar ele na escola. Tem mais essa qualidade ainda. Então é um RPG particularmente especial, é espetacular, que eu gostaria muito de ter um grupo grande para poder jogar ele. E deixo aí para vocês a recomendação de entrarem nesse Brasil fantástico.